E aí, vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é Amor em Letras, e no vídeo de hoje eu vou resenhar para vocês Ana Karenina, esse clássico maravilhoso do Lev Tolstói, que retrata a sociedade russa do século XIX. Bom, eu acho importante deixar claro aqui que essa foi a minha primeira experiência com o autor, então eu não tinha noção de como era a escrita do Tolstói, do que ele abordava tanto, e eu não imaginei que fosse ser tão rico o livro. E o livro ele trata de muitos e muitos temas, muito variado, e ele tem uma narrativa bem leve, bem fluida. A linguagem não é tão difícil como eu imaginei que seria. Não é aquele livro que você vai precisar abrir o dicionário para conseguir entender o que o autor está falando. Na verdade, pesquise bem a tradução que você vai comprar, porque isso vai interferir bastante em como vai ser a sua experiência com a leitura. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links das versões que eu acho legais e que eu acho que estão bem traduzidas para você ter uma experiência legal se você está pensando em comprar tanto a versão em e-book quanto a versão física. Eu li no meu Kindle e a versão que eu tenho aqui do meu Kindle ela tem 1.232 páginas, mas eu também já vi versões com 800, 900 páginas. Essa tradução que eu peguei aqui, que eu vou colocar aqui do lado para vocês, é muito legal, muito boa mesmo. E a minha experiência com a leitura foi super positiva, mesmo tendo demorado bastante para consumir e terminar esse livro. Bom, eu comecei a ler esse livro numa leitura compartilhada do Bookstagram. Eu demorei um mês para ler ele junto com as outras pessoas. Bom, não foi sempre que eu consegui seguir essa leitura num ritmo constante. Teve várias variações, porque ele é um livro dividido em 8 partes. E nessas 8 partes a gente tem várias coisas que fazem com que a leitura possa ficar mais maçante do que interessante na hora de prosseguir. Bom, e por esse romance abordar muitos assuntos além da narrativa romântica, a gente pode se sentir meio perdido, meio mal situado quando for ler. Por quê? Primeiro que o livro é russo, então o nome dos personagens não são nomes habituais do nosso dia a dia. Então tem nomes muito parecidos, tem personagens, tem tipo assim, 3, 4 personagens com o mesmo nome, só muda o sobrenome. Então tem que ser uma leitura que você vai ficar atento conforme vai seguindo o padrão da história para você não se perder. Então, como é um livro bem denso e tem mais de um foco narrativo, você pode se sentir meio perdido quando você for ler. Então eu recomendo que se você for começar a ler Ana Karenina, você foque só nesse livro, porque outros livros vão ser um problema. Eu estava lendo outros livros juntamente com ele e não deu certo, não foi uma experiência legal, porque eu acabei não misturando as histórias, mas eu tinha muita coisa para absorver e isso foi meio cansativo. Mas enfim, agora vamos parar de falar de experiência só e vamos começar a falar da história em si. Tudo começa com a família Oblonsky. E essa família é composta pela Dolly, pelo Stefan e pelos seus montes de filhos. E bom, o que está acontecendo nessa família? O livro já começa com uma frase bem marcante. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então, nós somos introduzidos na história com um drama familiar. O Stepan, ou como ele é chamado, como eu vou chamar ele aqui, Stiva, ele tá traindo a mulher dele com a governanta da família. E daí isso gera um escândalo, obviamente. E é óbvio que a Dolly, a esposa dele, ela tá se sentindo muito inconsolável, muito, muito mal. Então a gente começa com esse drama. Daí pensa comigo, tá tudo uma bagunça na casa deles. Eles estão sem governanta, estão com a mãe das crianças desestabilizada, tudo na casa correndo errado. E eles precisam de uma solução. Então com todo esse caos, o Stiva, ele vai recorrer à irmã dele. E a irmã dele é nada mais, nada menos do que Ana Karenina, a nossa protagonista, uma das nossas protagonistas da história. Bom, e quem é Ana Karenina? Ela é uma mulher jovem, muito admirada pela sua beleza e pelo seu status na alta sociedade. Ela é casada com um oficial, o Karenin, e eles têm um filho de 8 anos, o Serioja. E bom, ela vai lá acudir o irmão dela, ele vai buscá-la na estação de trem, e daí nessa estação de trem a gente tem mais um personagem muito importante para nossa história nos sendo apresentado. E esse personagem é o Vronsky. O Vronsky é um oficial muito rico, de boa família, bem jovem, e ele estava lá para encontrar a sua mãe na estação de trem, e ele se depara com o amigo dele, o Stiva, e eles estão conversando e tal, e eles descobrem que as duas, a mãe do Vronsky e a irmã do Stiva, Ana Karenina, estavam no mesmo vagão, no mesmo lugar do trem, e elas travaram uma pequena amizade enquanto elas estavam lá, e eles logo se conhecem, e é paixão à primeira vista. Os dois se encantam um com o outro, o Vronsky e a Ana Karenina, e daí começa o nosso drama. A Ana Karenina vai com o irmão dela para casa dele para ajudar na reconciliação do casamento, mas sem parar de pensar no menino, no moço que ela conheceu na estação de trem.
e ela se admirou muito com uma das ações dele, porque tinha acabado de ocorrer um acidente que tinha matado uma pessoa na estação de trem, e no mesmo momento ele mostra um gesto de solidariedade que mexe com ela ao doar dinheiro para a família desse cara que havia morrido no momento. E apesar deles terem se apaixonado logo no começo, ela não pensa em nada, a mente dela no começo não pensa em nada, fazer alguma coisa com ele, tipo assim, ela não chega a pensar na possibilidade de trair o marido. Isso no começo nos é apresentado. Ela fica com muitos questionamentos, pensando que ela é uma mulher impura e imoral, para ela estar sequer pensando nisso. E bom, agora eu vou introduzir outros personagens que são muito importantes para vocês, pra gente dar continuidade na história. E eu estou falando agora do Levin, ou do Lievin, como vocês quiserem chamá-lo. E ele é um cara do campo. E, Giovanna, por que você tá falando dele? O que ele tem a ver com toda essa outra história? Bom, vamos lá. A Dolly, a primeira mulher que eu citei lá no começo, que é a mulher do Stiva, ela tem uma irmã que tá solteira. E o Levin, ele é apaixonado por ela, a Kitty. E ele estava encantado com ela fazia um tempo, uns meses. Ela é bem jovem, ele já tem 34 anos, mas naquela época era comum ter disparidade de idade, né? Mas enfim, ele estava encantado por ela, só que ele é muito tímido, ele não tem modos perante a sociedade, porque ele vive no campo, então a vida dele é a agricultura. Ele é muito inteligente, muito sábio, ele tem um ar muito filosófico e político, ele pensa muito sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo ele gosta da vida simples. E bom, o que tem a ver uma coisa com a outra? Onde que a nossa história ela se colide? A gente vê o Vronsky, que é o cara que se apaixonou pela Ana Karenina na estação de trem, ser um dos pretendentes da Kitty. E daí a gente vê um emaranhado de casais por aí, se formando ou não se formando. Bom, a Kitty é uma menina jovem e, como todas as outras da sociedade da época, ela se preocupava em se casar, ela queria se casar, e ela estava encantada pelo Vronsky. Primeiro porque ele era jovem, muito rico, e porque os pais não, a mãe dela, ela tinha muitas inclinações para gostar muito dele. Ele era muito rico, muito bem visto. Não que o Levin não fosse, mas ele não era tão bem aceito na sociedade, porque ele não tinha os modos que as outras pessoas tinham. Os modos, por exemplo, que o Vronsky tinha, porque ele tinha muito mais desenvoltura do que o Lievin diante da alta sociedade. E é óbvio que isso era uma coisa muito importante para ser levada em conta na época. Bom, e como que isso tudo colide? A gente tem o Lievin indo para casa da Kitty, encontrá-la para pedi-la em casamento depois de um breve encontro que eles tinham tido anteriormente. E ela rejeita ele. Ela fala que ela não pode aceitar naquele momento, porque ela tá em expectativa pelo Vronsky, ela tá alucinada, encantada por ele, porque ele é realmente descrito como um rapaz muito bonito. E bom, no outro dia tem um baile. E nesse baile, a Kitty, ela tem uma decepção imensa, porque ela vê como o Vronsky olha para Ana Karenina e como ela olha para ele. Eles se encontram nesse baile, e nesse baile, então, ela percebe que ela nunca teve chance com ele. Bom, eu acho muito legal estabelecer uma coisa aqui. O caráter dos personagens, ele é muito escancarado pra gente durante toda a trajetória da história, e aparecem muitos personagens além desses focos narrativos que eu trouxe agora pra vocês. Mas eu vou descrever um pouco melhor cada um deles, porque eles são os que mais vão aparecer na história, que mais vão ter destaque e importância nos momentos cruciais da narrativa. Então vamos falar da Kitty agora. Depois dessa desilusão amorosa, ela vai pra Alemanha, ela vai fazer tipo umas férias com os pais dela. E lá ela conhece uma moça que ela chama Varienka, se eu não me engano. E ela é muito importante para a Kitty se encontrar. Ela deixa de ser, eu acho que ela perde muito da futilidade dela. Ela era uma menina muito boa, sempre foi. Sempre ela é descrita como uma pessoa boa. Mas ela perde essa futilidade que ela tinha. E porque ela estava doente depois que ela foi rejeitada, vamos dizer assim, pelo Vronsky. E daí ela se recupera naquele lugar, ela encontra vamos dizer assim, propósito dela, ela se descobre um pouco mais e ela fica muito mal porque ela percebe a burrada que ela fez ao rejeitar o Lievin, porque ela realmente percebe as intenções dele boa e começa a enxergar ele, começa a enxergar todas as qualidades dele que ela não enxergava antes ou que ela não dava importância quando ela estava cega pelos caprichos dela, pela vontade de se casar com o Vronsky. E no Vronsky a gente percebe a princípio que ele é um cara que ele nunca pensou em se casar. Ele só cortejava a Kitty porque ele achava ela bonita e ele não achava que ia dar nada mais do que aquilo. Até ele conhecer a Ana Karenina. Só que, né, o amor deles é proibido. Como que ela casada não é simples, não é se separar e ficar com ele.
A gente tá falando aqui da sociedade do século XIX. Então vocês sabem, né? Era um tabu a separação e não tinha simplesmente como ela fazer isso. Não ia ser bem vista aos olhos da sociedade e ela não ia conseguir seguir com a vida dela da maneira que ela seguia. E daí a gente tem o Stiva, que é um personagem muito importante para ligar os momentos da narrativa, porque ele é amigo de todo mundo, ele se dá bem com todo mundo, mas ao mesmo tempo ele não dá valor para sua família. Ele não dá valor para sua esposa. Mesmo após ela perdoá-lo pela traição que ele fez, ele continuou traindo ela e, tipo assim, pra ele tanto faz. Ele tava nem aí. Ele queria que ela fosse feliz, mas ele não deixava de viver o prazer da vida dele. E no livro a gente tem apresentado pra gente uma alta sociedade, então todos os personagens, eles são de boa família, eles são ricos, vamos dizer assim. Mas a Dolly e o Steve, eles estavam passando por um momento muito difícil de dificuldade financeira e mesmo assim ele não tomava tento, ele não valorizava, ele não se importava com a família dele. E a Dolly, coitada, eu vejo nela muitas boas intenções durante todo o livro, é um coração muito bom, sempre pensando nos filhos, sempre preocupada, sempre infeliz, porque pelas traições do marido, que ela também não ia atrás para saber, mas ela já tinha no âmago dela que aquilo acontecia, ainda mais depois da primeira, né? Enfim, ela é uma personagem muito boa e muito sofrida na história. Daí a gente tem a Anna Karenina e o Vronsky, que pra mim são os protagonistas da história. E a Anna Karenina é aquela mulher boa, linda, que todo mundo gosta, que ela é cativante, inteligente, mas ela também é muito reflexiva, ela pensa muito, ela tem um senso de moral, de ética nela, mas ao mesmo tempo que ela tem todo esse senso de moral, ela também tá totalmente apaixonada, rendida pelo Vronsky, a gente vai ver isso durante a narrativa, e ela pensa no filho dela, o outro amor da vida dela é o filho dela, o Serioja, mas mesmo assim, isso não a impede de começar um caso com o Vronsky. E agora falando do nosso queridíssimo Levin, que é o meu personagem preferido da história, que no começo eu achava muito chato, mas ele é muito inteligente, ele é muito bom, ele é muito altruísta com os funcionários dele, vamos dizer assim, os mujiks. E os mujiks eram os camponeses da sociedade russa da época. E a gente vê muitos debates filosóficos entre ele e ele mesmo, ou entre ele e as pessoas. A gente vê, ele é muito reflexivo, ele tem muitas inclinações políticas. Os diálogos mais maçantes ou mais dolorosos da história, dependendo do seu ponto de vista, vão ser feitos através dele. Ele é muito complexo e ele é um reflexo do nosso autor. O autor, ele conta que ele descreve ele no Levin, ele se enxerga nesse personagem. De todas as obras do Tolstói, o Levin é a representação realmente do autor. E eu acho sensacional isso, a gente vê muitos questionamentos perante a religião, a existência de Deus. E o Levin, ele tem com ele que o amor, que a conquista do amor, a conquista da Kitty, que é a mulher amada por ele, vai ser a coisa mais importante, vai ser o que vai dar alegria de verdade para a vida dele, o que vai realizá-lo de verdade. Bom, eu acho que eu descrevi um pouco de cada um dos nossos personagens principais. Acontece muita coisa durante a história que eu ia ter que dar muitos spoilers para vocês se eu fosse revelar tudo. Mas é um livro muito complexo, muito bem escrito, muito detalhado, realmente muito rico em conteúdo. Fez com que eu me apaixonasse pela história, pelos personagens. A gente fica deslumbrado pela Anna Karenina, a gente também fica com raiva dela às vezes. Todos os personagens mostram egoísmo, coisas ruins, coisas boas. É muito real e escancarado o caráter dos indivíduos no livro, tanto as coisas boas quanto as ruins. A gente tem personagens secundários muito interessantes que dariam narrativas muito boas em outros livros. E assim, sabe, eu acho que é uma obra que vale muito a pena ser lida. Eu podia ficar horas aqui falando com vocês sobre esse livro. Eu teria que parar e reler algumas partes, porque ele é muito complexo mesmo. Não é aquele livro que você vai lembrar minuciosamente de cada detalhe, porque ele é uma narrativa muito longa, muito detalhada e, ao mesmo tempo, muito valiosa. Traz debates super importantes ao longo do livro, sem tornar ele enjoativo, sem fazer com que você desista dele. Porque ao mesmo tempo que a leitura possa ser difícil, possa se tornar cansativa em alguns poucos diálogos que tem durante o livro, ao mesmo tempo o autor, ele sabe direcionar tanto, ele sabe introduzir tanto as histórias, as coisas que vão acontecendo, nunca para de acontecer as coisas, então você sempre quer saber o que vai chegar, qual que vai ser o final desse livro. E gente, o final desse livro, o final da parte 7 e a finalização, a parte 8, é incrível. É muito real, sabe? O autor, ele descreve os sentimentos, as perturbações, as dúvidas com esplendor mesmo. Ele é sensacional, ele é um gênio. Eu fiquei apaixonada por esse livro. Sério, eu acho que
É um clássico que todo mundo devia ler. Não é impossível, como eu disse, a linguagem não é impossível de ler. Ele não é a coisa mais fácil do mundo, ele não é um romance contemporâneo, ele é um romance do século XIX. Ele é cativante. Ele é cativante, eu acho que essa é a palavra. Não dá pra você parar de ler, você quer saber o que vai acontecer com os personagens. A gente vê uma evolução tremenda em alguns deles, a gente vê um declínio de alguns, na minha percepção. Os momentos de epifania, de autoconhecimento dos personagens nesse livro é muito legal, é maravilhoso pra construção da história. E eu acho que você devia ler Ana Karenina, eu acho que vai enriquecer muito o seu conteúdo, a sua bagagem literária e como pessoa. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei pouco, mas falei o necessário. A gente tem, então, uma abordagem bem legal, variada das histórias. A gente tem descrições muito, muito boas da sociedade russa, do campo, minuciosas. A gente se sente levado, teletransportado para a sociedade russa do século XIX em todos os âmbitos possíveis. Então é um livro que vai te enriquecer muito mesmo. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Ana Karenina é um romance devastador, que te prende, que te deixa em surto, que te deixa pasmo. Você devia ler. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa pra você. E você vai conhecer personagens inesquecíveis que eu tenho certeza que vão marcar a sua trajetória na literatura. Esse foi o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho das notificações. Um beijo e me sigam lá no Instagram. E até segunda-feira.